Boa noite a você que está conosco em mais um Papo Aberto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também ao nosso programa, a pauta desse bloco, que é Crianças no Divã. Seu filho é uma criança ou um adolescente tímido, triste, bagunceiro ou bagunceira, ou talvez hiperativo? Quem irá esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema é a psicóloga doutora Adele Marques. Seja muito bem-vinda para a gente falar de um assunto assim interessante, né? Boa tarde, Márcio. É, bem-vinda. Um assunto interessante e que toca praticamente toda a família brasileira, não é? Com certeza. Adele, quais os sinais que uma criança apresenta para ser encaminhada para um psicólogo? Quando existe uma mudança significativa no comportamento dessa criança, geralmente são nesses casos que existe o encaminhamento. Tanto por parte da família, mas o que a gente mais vê é por parte da escola que a criança estuda. Então, os professores começam a notar essa mudança no comportamento e pedem um encaminhamento para o psicólogo, onde os pais levam e pedem a nossa ajuda. Isso acontece na escola porque os professores acabam sendo mais perceptivos, ou acontece na escola porque a criança acaba manifestando primeiramente lá ou apenas lá essa mudança de comportamento? Às vezes a criança manifesta e os pais não percebem. Na escola é mais perceptível Interessante, né? esses comportamentos, na verdade, da criança. Agora, isso é intrigante, porque quem deveria perceber primeiro isso é o pai e a mãe que estão convivendo com a criança ali todo dia, não é verdade? Mas geralmente não percebem. Elas Gente. negam a dificuldade da criança, na grande maioria. Eu tenho muitos poucos casos que a família procurou ajuda sem o encaminhamento da escola. Então, A porque escola é um termômetro, no fundo, inconscientemente, os pais preferem acreditar que está tudo que está normal. tudo bem. Nossa, uma chamadinha de atenção aqui, um ponto para a gente prestar atenção, né? Como é que os pais podem detectar ou perceber que uma criança está precisando de ajuda psicológica? Porque uma vez que se manifesta lá na escola, né, e a gente vê aqui, poxa, às vezes a gente não quer acreditar que o nosso filho, a nossa filha está manifestando um sintoma de que talvez precise da intervenção de um especialista, não é? O que eu posso fazer como pai, como mãe, para perceber que o meu filho está precisando deste tipo de ajuda? Ter a sensibilidade, né, de acompanhar essa criança e perceber que está existindo mudanças de comportamento, seja na agressividade, seja no respeito, seja na briga entre irmãos, seja na apatia da criança. Às vezes a criança se torna apática, mas ninguém percebe. Então os pais têm que ter essa sensibilidade. Por que ela está mais agressiva do que era? Né? Por que o sono dela está prejudicado? Por que o desempenho escolar modificou, teve uma baixa nesse rendimento? Então, essa sensibilidade é muito importante que os pais aprendam, né, a conviver com a criança, mas que também percebam as dificuldades que ela está enfrentando. Geralmente, a criança está sofrendo nesse momento. Então, tem que ter essa sensibilidade para poder ajudá-la. Quando você nota que um pai ou uma mãe não é tão sensível assim, desatento, não é? Às vezes é também um pouco de desatenção. Às vezes é né? a correria do dia a dia. Aí quais são as dicas que você dá para essa pessoa, para ela concretamente observar? Quais as pistas? Começa por aqui. Se ela for procurar ajuda psicoterápica, eu só atendo crianças com orientação de pais. Então, se eu atendo uma criança num processo psicoterápico, eu já coloco num contrato que os pais se submetem à orientação de pais. Se for uma criança com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, eu tenho que ter a colaboração desse pai, dessa mãe ou desse responsável. A escola, na verdade, a gente trabalha em conjunto, é uma equipe, como se fosse uma equipe multiprofissional para ajudar essa criança. E os pais estão dentro E dessa os pais equipe. estão dentro dessa equipe. Não é? Nessa equipe, qual é a responsabilidade deles? Quando a criança está fazendo aí o tratamento? Na verdade, se dar conta que ele pertence a esse processo. Porque às vezes o pai ou a mãe acreditam que leva no profissional e acabou a sua responsabilidade. E ele tem responsabilidade durante o processo, ele faz parte desse processo. Porque ninguém consegue nada atendendo uma criança sem, na verdade, você orientar esse pai, ter uma reunião nessa escola, com professores, orientador pedagógico. Porque o acompanhamento, de fato, quem vai dar é ele, né? Isto.
No O dia a dia, psicólogo o tempo está inteiro. para ajudar, na verdade, a eles refletirem sobre a dificuldade que a criança apresenta. Uhum. Né? Mas eu dependo dessa família, eu dependo desse pai, dessa mãe, desse professor, desse orientador pedagógico. Então, geralmente a gente faz reuniões também na escola. Então, você Certo. atende a criança, você faz a orientação de pais para poder esclarecer para esse pai o que essa criança está vivendo. Uhum. Porque ele só vai poder ajudar se ele realmente souber o que está passando com o filho dele, que às vezes passa despercebido. Certo. A dinâmica familiar é muito importante. Né? Como é que essa criança está vivendo dentro dessa dinâmica familiar? Qual a atenção que esses familiares dão para essa criança? Importante, né? É importante, Indispensável, é inclusive. indispensável. Agora, quando uma criança ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, normalmente ela manifesta assim, um comportamento de uma criança que não tem muitos limites. Aí eu queria saber se o inverso também vale. Se uma criança sem limites, ela pode se tornar uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso Então, funciona assim nessas o duas mãos? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na verdade, ele é um transtorno neurobiológico. Uhum. Então, quando uma criança vem para uma avaliação, geralmente a pessoa fala assim, nossa, é uma criança TDAH. Não necessariamente, ela pode ser uma criança somente com falta de limite. Uhum. Então, na verdade, você vai fazer todo um psicodiagnóstico, inclusive com instrumentos de neuropsicologia. Eu costumo indicar uma avaliação com um neurologista ou um psiquiatra. Quando eu percebo que essa criança não é só falta de limite, Certo. ela tem um neurotransmissor cerebral, na verdade, que está demonstrando comportamentos diferentes de uma criança só sem limites. Uhum. Né? Mas isso é muito confundido. Essa pergunta que você fez é muito importante. Porque hoje em dia, assim, a criança não tem limite, ela é TDAH. Pois é, então, essa sua Ela é resposta hiperativa. é importantíssima, porque eu acho que, como acontece na medicina, que virou uma moda hoje, a pessoa tem uma coisa que ninguém entende o que quer dizer, uma virose, não é? É o vírus da virose, É, né? o vírus da virose. Então, ela já sai de casa com diagnóstico feito pelos próprios pais, pelo cônjuge, pelos Exatamente. filhos. Ah, meu pai está com uma virose, estamos levando ele no médico, mas quem que te disse que é? Então, quando a pessoa ela vê uns sintomas parecidos com o que um amigo teve, já diagnostica logo. E isso, muitas vezes, eu vejo acontecer em relação à criança. Ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, mas É uma criança como é que sem a gente limite, pode... às vezes. E, às vezes, não só dentro de casa, às vezes, um profissional da educação diz também. Diz. O professor diz, só que não percebe, às vezes, o reflexo que isso pode ter para a família que escuta. Por isso que é importante você fazer um diagnóstico diferencial. Uhum. Como também em outros casos, vem criança para o consultório, precisa de um acompanhamento psicológico, ela não aprende. Né? O desempenho escolar dela é muito baixo. Só que às vezes você termina o seu psicodiagnóstico e percebe que essa criança não foi alfabetizada, né? Com eficácia. Então você depende de encaminhar para um psicopedagogo. Certo. Por exemplo, lá no consultório, nós temos, geralmente, quando se termina um psicodiagnóstico, você percebeu que a criança está com dificuldade de aprendizagem porque não está alfabetizada, ela não tem nenhuma dificuldade cognitiva. Porque você também vai aplicar instrumentos para ver se a parte cognitiva dela está normal ou não. Certo. Apesar que normal eu acho uma palavra muito difícil, eu digo acima ou abaixo, ou ela pode aprender, porque às vezes a criança também apresenta um déficit na parte cognitiva, e se você der estímulo para essa criança, ela vai subir, né? Essa escala. Certo. Mas a criança não tem estímulo, ela não é estimulada, então ela não produz. Se você apresentar estímulos, ela vai chegar lá num limiar, né, que ela necessita para poder aprender. Certo. Então, a importância de fazer um diagnóstico correto Diferencial. e diferenciado. Né? Tá certo. Agora, o psicólogo infantil ou juvenil, ele tem um papel aí de super nani, né? Muitas vezes, né? Assim, é um termo mais popular, né? Eu sei que diminui um pouco aí o trabalho do psicólogo, né? mas esse trabalho, né, de você acompanhar a pessoa nesse prisma, ele só pode ser realizado dentro da residência, ou ele pode ser realizado também no colégio, ou é possível realizá-lo também no consultório? Bom,
Eu lido com psicoterapia, né? Eu vejo o programa da Supernanny, é um programa, né? Geralmente eles usam de uma abordagem mais comportamentalista, de orientação para aquela família. A família está em conflito, é uma família ansiosa. Eles não estão dando conta, na verdade, da educação. Pegam E os aí, casos extremos, né? extremos. E não é em uma sessão, em 2 sessões, que você vai colocar essa criança, na verdade, numa rotina adequada. Aham. Né? Eu acho que o programa... Os moldes Os moldes, estabelecidos pela televisão não exatamente. deixa que se faça um trabalho como se Isso. deveria fazer, Na né? psicoterapia Ou é muitas diferente. vezes acaba passando uma ideia errada do resultado, porque o programa ele é editado. Então, às vezes, Isso. aquilo que aconteceu em meses é Sim, passado em não semanas, passa, não é? né? Então, acaba criando uma ideia falsa do Do tratamento, né? tratamento psicoterápico, porque assim, não é numa sessão, 2 sessões. Eu tenho pais que acham, né, tem a ideia que leva para a psicoterapia e depois de 2, 3 sessões, Já tá a tudo dificuldade da resolvido. criança está resolvida. Isso não é verdade, né? A criança, na verdade, tem um tempo e nós não temos nenhuma varinha de condão, nem, na verdade, uma poção mágica que a partir de 2 ou 3 semanas a criança está adequada. E lembrando que a E a criança ela vem de um conduta, contexto, né? sim, o E contexto às vezes o familiar contexto não muda, predispõe, é né? verdade. Então, se ela está num contexto ansioso, provavelmente essa criança vai gerar uma ansiedade. Se ela está num contexto mais calmo, afetivo, essa criança vai se comportar de uma maneira mais adequada. Então, vai depender muito do âmbito familiar também que ela vive, que ela está inserida. Adélia, eu ouvi um comentário uma vez que me deixou assim, bastante reflexivo. É verdade que filho de pais separados muitas vezes puxam para si a culpa da separação dos pais ou de um pai ter ido embora? Diz assim, poxa, o que foi que eu fiz para o meu pai ter ido embora? Por que a minha mãe foi embora? Onde foi que eu errei? E às vezes essa criança não consegue traduzir isso em Ela palavras, cria mas essa se sente fantasia, você culpada. está dizendo, Isso é comum? né? É comum acontecer. E eu acredito que os pais estão separados, não é a criança que se separou. O que a gente vive no dia a dia, às vezes, tanto o pai quanto a mãe, às vezes, na verdade, se utilizam dessa criança, né, para lidar com as suas frustrações, com seus medos ou com a sua vingança. Então, vai para a casa do pai? Não, hoje não. E manda para a casa do pai, às vezes num dia que é mais favorável para si mesmo. Ninguém esclarece para a criança sobre essa separação, né? A criança, eu acredito, para se tornar um ser passível, né, dessa fantasia de culpa, deve ter, na verdade, com a figura paterna ou com a figura materna, a criança, ela deve frequentar e ter essa companhia, que às vezes é proibido. Certo. Né? Então, a fantasia dela vai ou medo da insegurança, da perda, né? Você tem que lidar com isso. E, geralmente, nos consultórios, a gente orienta que se converse com a criança, que mostre afeto, carinho, porque papel de pai e mãe é papel de pai e mãe. Agora, é importante esclarecer para a criança o motivo da separação, porque eu acho que muitas vezes há um tabu aí em volta disso, né? Ah, é muito novinho, ele não entende. Então, fazem de conta que nada aconteceu, que o papai está indo só morar numa outra casa e... Isso acontece realmente, Não e é? que não é verdade. E a criança percebe, porque, na verdade, menosprezam, às vezes, a inteligência dessa criança. Ela percebe no seu dia a dia, pelos atos, pelas brigas, pela conversa ou não conversa, porque, às vezes, o casal acaba não tendo mais diálogo. Né? Entra, sai, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o tabu já deve ser quebrado aí, né? Que você não vai estar trazendo nenhuma novidade que ela não Nenhuma tenha novidade para percebido. a criança. A criança já percebeu que a relação não anda bem. Né? Então, eu acredito que falar a verdade é sempre o melhor caminho. Certo. Que outras coisas um pai e uma mãe que tiveram que passar por uma separação podem tomar como medidas em lidar com os seus filhos que estão convivendo com eles nesta situação de separação? Eu vejo assim, a vida deles deve se tentar ao máximo, né, levar na normalidade como sempre foi.
os mesmos amigos, a mesma escola, se isso for possível. Certo. Né? Porque às vezes é possível, mas o cônjuge que está à custódia da criança não deixa isso se tornar uma coisa natural para a vida dela. Não que a separação dos pais seja uma coisa agradável. Para nenhuma criança é, para nenhum adulto é. Mas minimizar os danos, né? Minimizar os danos, fazer com que essa criança tenha uma vida, né, passível de tranquilidade. O mais normal O possível. mais normal possível, Certo. que geralmente não acontece. E fica a ausência, né? Porque, como você mesma disse, às vezes acontece que o casal não se resolveu, Sim. resolveu pela separação, porque na verdade nunca se resolveram, não é? A criança acaba sofrendo ali com os pais divididos, porque É uma não, disputa, né, de não é poder. raro até usar a criança para tomar partido em favor de um contra o outro, e com isso a criança fica lesada pela ausência de um dos pais, não é? Ele ama o pai, mas não pode estar com ele. Ama a mãe, mas não pode estar com ela. Como superar essa ausência do pai e da mãe quando eles estão separados? É Dando possível? afeto. Afeto? Afeto. Agora, é importante que os pais percebam que a criança precisa, na verdade, estar em contato com a figura paterna ou com a figura materna. Né? E deixar essas frustrações, essa vingança, um pouco mais de lado, que é o que não acontece. A presença do pai pode ser substituída Você diz por um padrasto, por um padrasto, por um avô, um- por um tio? preenche-se essa lacuna. Pode preencher a lacuna, mas se ele tiver um pai, a figura paterna existe. Né? Então, ninguém vai fazer o papel de pai se a criança tem o pai. Exato. Né? Então, isso é muito importante para o cônjuge saber. Que uma vez que o pai é vivo e que a criança sabe onde ele está, não achar que a substituição é tão fácil assim. Isso. Que é mais salutar para a criança que os dois aprendam a conviver de uma maneira emocional saudável e que a criança possa ter acesso ao seu pai ou à sua mãe, né? Sim. Inclusive, a função de, como se diz, né, nos contos de fadas, isso é uma coisa má, né? Padrasto, madrasta. Mas eu acredito que tenha pessoas que sejam até mais objetivas, elas conseguem até perceber a dificuldade da criança melhor, às vezes, do que o próprio pai ou a própria mãe. O que ela não pode é ter essa educação direta, é sempre de forma indireta. Sempre através do cônjuge. Porque a Porque criança tem mesmo pai e tem tem essa mãe. reação, né? Você não é o meu pai. É, Você não é a minha mãe. porque ele tem pai, ele tem mãe. Mas hoje em dia isso é muito comum, porque o número de divórcios, né, na verdade, nos dias atuais, é muito grande. Então, essa convivência passa a ser uma coisa mais natural do que nos tempos anteriores. Agora é um desafio, né? Isso que você falou agora. Eu concordo com você, mas é um desafio. Porque, veja, eu estou lá em casa junto com a minha esposa. E tem coisas que é mais fácil para mim como um pai intervir, outras coisas são mais fáceis para ela como mãe intervir. Às vezes eu quero que ela faça, que ela ofereça uma correção. Eu vejo que às vezes isso custa tanto para ela. E a gente tem essa possibilidade. Esse Ela não diálogo, vai, eu né? vou, não é? O que é importante é que aquela orientação chegue para o filho. Às vezes eu quero me poupar um pouquinho, porque eu já me desgastei muito falando a mesma coisa, quero que ela participe também. Mas existe sempre o recurso de não vai ela, vou eu. No caso de pais, pai e madrasto, ou mãe e padrasto, essa intervenção é indireta. É indireta. Então fica mais delicado, é mais difícil. Mas é mais objetivado. A pessoa, por exemplo, que não é o pai, não é a mãe, consegue às vezes perceber essa dificuldade com maior facilidade. Às vezes é um olhar mais Um de olhar fora, mais né? de fora. Né? Mas sempre essa intervenção tem que ser via cônjuge. Poxa, que Nunca legal direto. isso. Essa, olha, é uma dica de ouro que muitas vezes a gente intui, mas ninguém traduz para nós dessa forma. Tá dentro de casa, o padrasto se sente meio à margem e diz, poxa vida, eu crio como um filho, eu amo, eu me preocupo, eu sustento, não é? Passei a pagar a escola, passei a pôr alimentos, sou eu que compro as roupas, mas na hora de corrigir, eu não posso falar, não, não, não. E a pessoa se sente marginalizada. Veja, não é que não pode falar. Né? É muito delicada a situação. Tem que encontrar uma maneira muito certa, mas não diretiva. Esse caminho por meio da mãe, ou esse caminho por meio do pai, é mais suave, é mais prazeroso, né, para a criança. mais confortável, não é?
Muito interessante. Existem outras dicas que você queira dar, assim, para a família, que hoje existe um elemento dentro da casa que não é o pai ou a mãe, não é, é o padrasto ou a madrasta? Porque essa dica foi uma dica muito preciosa. Que outras coisas a gente deve estar atento? Existem casos, por exemplo, que a madrasta e a mãe da criança têm um bom relacionamento. Uhum, Em outros não, ou vice-versa, o pai com o padrasto, né? certo. O que a gente não possa exigir, né, é que eles, na verdade, tenham essa convivência muito natural e eficaz, porque nem sempre isso acontece. Uhum, Quando não acontece, não colocar a criança como bode expiatório, né? Na verdade, mandar recado pela criança. Isso é muito comum acontecer. uhum, Ou se a criança vai para a casa do pai, que está lá com a madrasta, quando volta, existem os questionamentos dessa família. certo. Então, respeitar essa criança, Uhum, que ela só foi fazer a visita que lhe é de direito. uhum, Ela não foi lá nem para trazer, nem para levar informações. E é geralmente o que o casal, grande maioria dos casos, pede. E a criança cria uma ansiedade, porque às vezes ela não dá conta disso. Ela está numa outra esfera de vida. que dó. Que dó. É que dó. Então, na verdade, na psicoterapia, em orientação, a gente coloca muito essa situação. Uhum, Né? Não use a criança, né, para levar recado, nem trazer recado, nem para cuidar das suas frustrações, das suas angústias. uhum. Adele, agora, a queda no rendimento escolar, né, ou o desligamento, é um sinal que a criança está com dificuldade emocional? Sempre é. E que Se ela precisa não de tiver ajuda? nenhuma dificuldade cognitiva, com certeza ela tem uma dificuldade emocional. Ou é uma coisa ou é outra, Ou é sempre outra, uma dessas sempre. alternativas, né? A gente investiga para saber o que está acontecendo com essa criança para esse mau rendimento. Então, se ele vinha bem na escola, que é a questão da mudança de Exatamente. comportamento que você falou, ele vinha super bem na escola, então cognitivo Parece que está grande, tudo bem. Né? não tem por que Se ser, foi avaliado, não né? é? Tava vindo bem, então de repente agora começa a ir mal, alguma coisa do ponto de vista emocional não está andando bem, né? E às vezes a criança também, quando tem essa questão de afeto, Uhum, ela chama muita atenção se as notas baixam na escala de, né, média, digamos assim. Então, o pai ou a mãe vão dar mais atenção. Mas normalmente não entra na cabeça da criança assim, ah, quer saber, vou começar a tirar nota ruim que eles olham para Não, mim. não. Como é que chega para a Isso é criança? inconsciente. É, Né? Isso é inconsciente. Ela tem que chamar a atenção de alguma forma. Mal na escola, está perfeito. gente, a Todo mente da gente é uma mundo, coisa incrível, né? todo mundo vai prestar atenção, vai procurar professor particular, vai procurar. Nem sempre ela vai direto procurar um auxílio psicoterápico. Uhum, Geralmente é quando já esgotaram outras ajudas e a escola às vezes pede novamente o encaminhamento, é que chega no nosso consultório. E aí a gente vai fazer uma avaliação e ver que a criança cognitivamente não tem nenhuma dificuldade. uhum. E aí vamos investigar a dinâmica familiar através da anamnese, que é a história de vida da Certo. criança, né? Então, geralmente é feita com os pais ou com o responsável. E Quando aí os a pais são muito autoritários, qual o reflexo que, em geral, isso acaba acarretando para a a criança? gente tem até um mito, né? Autoritarismo versus submissão. Uhum. Isto é verdade. É? Dependendo do perfil de personalidade da criança, na vida adulta ela pode se tornar com pais autoritários na infância, muito autoritários, sem um limite, né? Porque às vezes não tem um limite do autoritarismo. Mas a pessoa passa do limite. Ela não desce do pedestal, ela sobe no pedestal. Eu sou autoridade. Certo. Então, ela pode se tornar um adulto. Como criança, vai ficar muito ansiosa, com medo e não com respeito. Uhum. Ela vai ter medo da autoridade. E, às vezes, ela não se lança. Né? Ela fica submissa aos colegas, submissa às ordens da autoridade. E lá na vida adulta, às vezes, é aquela pessoa que, mesmo depois de ter a própria família, continua submisso dos pais. Isso pode acontecer. Mas cada caso é um caso, vai depender de como é feita essa autoridade frente a quem escuta. Entendi. Carol, chegamos ao final, acabou o nosso tempo. Tinha tanta pergunta para poder fazer aqui para a Adele. Adele, mas olha, já foi tão esclarecedor, eu agradeço a você.
entende? Eu Por essa agradeço colaboração, não é? Tenho certeza que, olha, chamou a atenção de muita gente, algumas coisas que você disse, não é? A gente vem trabalhando esse tema já há algum tempo, porque a gente vê a importância dele, mas hoje você trouxe bastante novidades, É um foi tema muito muito legal. amplo, a gente perderia o tempo de horas, né, para falar dele, dias, meses. Eu quero ver se, depois vou conversar com a Carol, se a gente pode ajustar um outro dia para você ver, para a gente falar sobre um tema que está bastante em questão, justamente por causa de todas as consequências que ele traz sobre a vida da pessoa, que é o bullying. Bullying. Não é? Acho que seria muito importante a gente talvez ter um programa só sobre isso, não é? Porque, como você mesma disse, às vezes um assunto já dá pano dá para pano manga, pra né? manga, Então, a gente conversar sobre esse assunto também. Mas, olha, eu estou muito grato por essa sua Eu que agradeço colaboração o no dia de convite. hoje. E os nossos espectadores estão dizendo lá assim, olha, é verdade, hoje eu aprendi bastante coisa. Bom, espero ter colaborado. Numa outra oportunidade também falo dos Por testes favor. de apercepção infantil, que nós somos num grupo, né, na editora, Certo. autores de uma adaptação brasileira. Uhum. É um dos testes que a gente se utiliza no psicodiagnóstico infantil. Isso está sempre com o profissional, isso não é Sempre com algo o que profissional você se clínico. auto-aplica, não. Não, não. Tá. O profissional se utiliza para aplicar na criança. Ótimo, então nós vamos São fazer 10 isso. pranchas. A Que gente tem a pode... ver com aquele diagnóstico diferencial que você diagnóstico falou. diferencial. Pronto. Então, tá, olha aí, já fica aí para você a dica da nossa próxima entrevista com a Adélia. Quando você ouvir a gente falando, nós conversamos um pouco mais sobre diagnóstico diferencial e entramos nessa questão do bullying de cheio. Você topa? Topo, Márcio. Então, tá bom. Tá bom. Conversei com a Adélia e esteve conosco aqui falando sobre esses assuntos que dizem respeito à realidade das nossas crianças e que é tão importante que a gente olhe com um olhar mais atento. Quero que você continue ligado conosco na TV Canção Nova, pois daqui a pouco nós vamos ter mais uma entrevista interessante para você que me acompanha toda segunda-feira. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, ok? facebook.com/papoaberto. E nós voltamos já já.